Política é o poder em ação. Não é o que aconteceu, é o que acontece. O cenário atual é decadente. Já deixou de ser uma comédia e se aproxima cada vez mais de uma tragédia. Redes sociais inflamadas por discussões rasas e estéreis. Mas você pode se questionar: o que isso tem a ver comigo? Tudo. Estar à margem dos acontecimentos não te exime do seu impacto e das consequências. Entender temas clássicos como filosofia, política e economia é entender como o mundo funciona e o seu papel nele. Em tempos de incertezas, superficialidade e mudanças rápidas, é necessário que os líderes apareçam. Homens do seu tempo, homens que sabem o seu papel. Tempos assim nos exigem uma retomada ao estudo sério, comprometido, ao conhecimento aprofundado, direcionado. Líderes são forjados assim. Estamos diante de desafios que clamam por pessoas comprometidas, protagonistas na sua circunstância. Pessoas dispostas a tomar decisões que mudarão o futuro. Sempre foi e sempre será dessa forma. Basta olhar cada momento disruptivo: a ascensão do Império Romano, o surgimento da universidade, a Revolução Industrial. Existem 3 pilares fundamentais que moldaram cada passo dessa história: filosofia, política e economia. Uma tríade que se provou essencial para o desenvolvimento da nossa civilização. Você pode fazer parte do seleto grupo que domina essa tríade. Um grupo que constrói soluções para os desafios contemporâneos e está preparado para qualquer conflito. Um grupo de pessoas com capacidade de análise e de tomada de decisão. Um grupo de pessoas que são referências para os que estão ao seu redor. Chegou a hora de você se aprofundar e dominar os pilares fundamentais para a liderança no nosso tempo. Chegou a hora de assumir a responsabilidade. Seja um protagonista do nosso tempo. Política é o poder em ação. Não é o que aconteceu, é o que acontece. O cenário atual é decadente. Já deixou de ser uma comédia e se aproxima cada vez mais de uma tragédia. Redes sociais inflamadas por discussões rasas e estéreis. Mas você pode se questionar: o que isso tem a ver comigo? Tudo. Estar à margem dos acontecimentos não te exime do seu impacto e das consequências. Entender temas clássicos como filosofia, política e economia é entender como o mundo funciona e o seu papel nele. Em tempos de incertezas, superficialidade e mudanças rápidas, é necessário que os líderes apareçam. Homens do seu tempo, homens que sabem o seu papel. Tempos assim nos exigem uma retomada ao estudo sério, comprometido, ao conhecimento aprofundado, direcionado. Líderes são forjados assim. Estamos diante de desafios que clamam por pessoas comprometidas, protagonistas na sua circunstância. Pessoas dispostas a tomar decisões que mudarão o futuro. Sempre foi e sempre será dessa forma. Basta olhar cada momento disruptivo: a ascensão do Império Romano, o surgimento da universidade, a Revolução Industrial. Existem 3 pilares fundamentais que moldaram cada passo dessa história: filosofia, política e economia. Uma tríade que se provou essencial para o desenvolvimento da nossa civilização. Você pode fazer parte do seleto grupo que domina essa tríade. Um grupo que constrói soluções para os desafios contemporâneos e está preparado para qualquer conflito. Um grupo de pessoas com capacidade de análise e de tomada de decisão. Um grupo de pessoas que são referências para os que estão ao seu redor. Chegou a hora de você se aprofundar e dominar os pilares fundamentais para a liderança no nosso tempo. Chegou a hora de assumir a responsabilidade. Seja um protagonista do nosso tempo.
Política é o poder em ação. Não é o que aconteceu, é o que acontece. O cenário atual é decadente. Já deixou de ser uma comédia e se aproxima cada vez mais de uma tragédia. Redes sociais inflamadas por discussões rasas e estéreis. Mas você pode se questionar: o que isso tem a ver comigo? Tudo. Estar à margem dos acontecimentos não te exime do seu impacto e das consequências. Entender temas clássicos como filosofia, política e economia é entender como o mundo funciona e o seu papel nele. Em tempos de incertezas, superficialidade e mudanças rápidas, é necessário que os líderes apareçam. Homens do seu tempo, homens que sabem o seu papel. Tempos assim nos exigem uma retomada ao estudo sério, comprometido, ao conhecimento aprofundado, direcionado. Líderes são forjados assim. Estamos diante de desafios que clamam por pessoas comprometidas, protagonistas na sua circunstância. Pessoas dispostas a tomar decisões que mudarão o futuro. Sempre foi e sempre será dessa forma. Basta olhar cada momento disruptivo: a ascensão do Império Romano, o surgimento da universidade, a Revolução Industrial. Existem 3 pilares fundamentais que moldaram cada passo dessa história: filosofia, política e economia. Uma tríade que se provou essencial para o desenvolvimento da nossa civilização. Você pode fazer parte do seleto grupo que domina essa tríade. Um grupo que constrói soluções para os desafios contemporâneos e está preparado para qualquer conflito. Um grupo de pessoas com capacidade de análise e de tomada de decisão. Um grupo de pessoas que são referências para os que estão ao seu redor. Chegou a hora de você se aprofundar e dominar os pilares fundamentais para a liderança no nosso tempo. Chegou a hora de assumir a responsabilidade. Seja um protagonista do nosso tempo. Política é o poder em ação. Não é o que aconteceu, é o que acontece. O cenário atual é decadente. Já deixou de ser uma comédia e se aproxima cada vez mais de uma tragédia. Redes sociais inflamadas por discussões rasas e estéreis. Mas você pode se questionar: o que isso tem a ver comigo? Tudo. Estar à margem dos acontecimentos não te exime do seu impacto e das consequências. Entender temas clássicos como filosofia, política e economia é entender como o mundo funciona e o seu papel nele. Em tempos de incertezas, superficialidade e mudanças rápidas, é necessário que os líderes apareçam. Homens do seu tempo, homens que sabem o seu papel. Tempos assim nos exigem uma retomada ao estudo sério, comprometido, ao conhecimento aprofundado, direcionado. Líderes são forjados assim. Estamos diante de desafios que clamam por pessoas comprometidas, protagonistas na sua circunstância. Pessoas dispostas a tomar decisões que mudarão o futuro. Sempre foi e sempre será dessa forma. Basta olhar cada momento disruptivo: a ascensão do Império Romano, o surgimento da universidade, a Revolução Industrial. Existem 3 pilares fundamentais que moldaram cada passo dessa história: filosofia, política e economia. Uma tríade que se provou essencial para o desenvolvimento da nossa civilização. Você pode fazer parte do seleto grupo que domina essa tríade. Um grupo que constrói soluções para os desafios contemporâneos e está preparado para qualquer conflito. Um grupo de pessoas com capacidade de análise e de tomada de decisão. Um grupo de pessoas que são referências para os que estão ao seu redor. Chegou a hora de você se aprofundar e dominar os pilares fundamentais para a liderança no nosso tempo. Chegou a hora de assumir a responsabilidade. Seja um protagonista do nosso tempo. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira e mais importante aula do evento de lançamento
da pós-graduação em Filosofia, Política e Economia. Para quem está chegando agora, meu nome é Bruno Garchagen, sou coordenador da pós-graduação em Filosofia, Política e Economia da Faculdade Mar Atlântico. Também sou professor de Política e autor de 3 livros, 2 deles best-sellers. Meu livro mais recente chama-se O Mínimo sobre Conservadorismo, que foi lançado em 2023. Eu sou mestre e faço doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, onde eu também sou pesquisador. Em 2010, como aluno do mestrado, eu fui visiting student na Universidade de Oxford. Esse é o dia mais importante. Quem ficar até o final da aula vai entender por que essa pós-graduação oferece a formação mais completa e diferenciada do mercado. E claro, aqueles que estiverem conosco até o fim também terão recompensas exclusivas. Então prepare-se, porque hoje você não vai querer perder nenhum detalhe. Vamos direto ao ponto? Ao longo das aulas falamos sobre o impacto transformador que o conhecimento em filosofia, política e economia pode ter na sua vida, como essas 3 áreas moldam o mundo ao nosso redor e como, ao dominá-las, você se coloca à frente como um líder capaz de tomar decisões embasadas e estratégicas. Hoje, o que eu quero deixar muito claro para você é que essa é a oportunidade de uma vida para quem realmente quer estar à frente das discussões mais complexas, para quem quer ser capaz de prever os movimentos da política e da economia e, principalmente, tomar decisões que impactam o seu futuro de forma consciente, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional e social, seu lugar na comunidade onde você vive e quer atuar de forma positiva. O medo de ficar para trás é real. A maioria das pessoas continuará vivendo suas vidas sem entender o que realmente acontece ao seu redor e, portanto, elas estão sujeitas a todo tipo de manipulações e narrativas rasas ou incompletas, principalmente no âmbito da política. Mas não é isso que você quer, presumo eu. A pós-graduação em Filosofia, Política e Economia não é apenas uma formação. Essa pós-graduação é o diferencial que você precisa para não apenas participar de discussões, mas liderá-las. Você terá em mãos ferramentas que vão te colocar num outro nível, enquanto muitos ainda estão presos às velhas maneiras de pensar ou são apenas repetidores de opiniões alheias. Essa é a sua chance de realmente fazer parte de um grupo exclusivo, seleto e poderoso. Nas 2 primeiras aulas, abordamos conceitos que abriram seus olhos para uma nova forma de entender a filosofia, a política e a economia. Na primeira aula, exploramos eventos históricos-chave, como a Revolução Francesa, as revoluções de 1848, Primeira e Segunda Guerras Mundiais e a Revolução Russa, que moldaram o cenário político e social que vivemos hoje de uma forma profunda e de uma forma que muitos não entendem. Esses eventos demonstraram como a destruição da ordem antiga deu origem a sistemas que ainda definem as relações políticas e econômicas da nossa era e muito de forma negativa. Já na segunda aula, nós aprofundamos o conceito de política em sua essência. Discutimos como a incompreensão da política como um instrumento e não como um fim cria uma série de ilusões que levam à frustração e até à alienação e, eventualmente, até comportamentos violentos. Você também percebeu a importância de entender a política de forma integrada com a filosofia e a economia para tomar decisões embasadas e evitar cair em armadilhas comuns de manipulação e superficialidade, seja por parte da imprensa, seja por parte dos políticos, seja por parte de apoiadores políticos, seja nas redes sociais. Essas 2 aulas serviram como uma base sólida para que hoje você entenda o que é preciso para tomar controle da sua visão sobre o mundo e não ficar à mercê de informações distorcidas. Com essas perguntas respondidas e as dúvidas esclarecidas, eu acredito que você já tenha percebido como é importante dominar o conhecimento oferecido na nossa pós-graduação, para se adaptar e estar preparado em um mundo tão complexo e incerto como o de hoje, especialmente no Brasil. Agora, imagine o impacto que esse conhecimento terá na sua vida. Pense por um momento, se com essas 3 aulas você já sentiu essa transformação inicial, o que uma formação completa
profunda e estruturada em torno desses pilares pode fazer por você? É justamente isso que eu quero te mostrar a seguir. Nós preparamos algo especial, uma oportunidade que vai além de qualquer outro curso que você possa ter visto. Eu vou te explicar detalhadamente como funciona a nossa pós-graduação e por que ela é a chave para você alcançar um nível de entendimento e decisão que poucas pessoas têm. Então, redobre agora a sua atenção e continue aqui comigo, porque o que eu vou apresentar neste exato momento pode realmente mudar a sua visão de mundo e as suas decisões na esfera pessoal e também profissional. Agora vamos dar um passo além e falar sobre como a nossa pós-graduação em Filosofia, Política e Economia pode ser a chave para mudar a forma como você enxerga o mundo e te levar a outro patamar de conhecimento, de capacidade de análise e de tomada de decisões. Você já imaginou o que poderia acontecer se, em vez de ficar preso ao comum, ao superficial, se tivesse a capacidade de entender profundamente os movimentos políticos e econômicos que moldam e moldaram o mundo? O quanto isso faria diferença na sua vida pessoal, nos seus negócios, nas suas decisões de carreira ou até mesmo na proteção do seu patrimônio? É exatamente isso que a pós-graduação oferece. Uma formação completa, prática e profunda, baseada nos programas das universidades de Oxford e na Universidade Católica Portuguesa, que vai te dar uma vantagem enorme sobre aqueles que continuam sujeitos e presos à superficialidade das informações. Então agora eu vou te apresentar o que você vai encontrar na nossa pós de forma detalhada. Essa é uma formação 100% online e reconhecida pelo MEC, com a flexibilidade que você precisa para estudar no seu tempo, no seu ritmo, mas com a profundidade necessária. Isso é muito importante. A pós-graduação tem duração de 12 meses. Ao longo desses 12 meses, você vai mergulhar nos 3 pilares que moldam as grandes decisões políticas e econômicas e, por que não dizer, mudanças sociais. Preste bem atenção agora, porque eu vou te explicar quais os módulos e as aulas que você terá acesso. No módulo 1, Fundamentos da Realidade, você vai entender os conceitos essenciais da metafísica da realidade que moldam o entendimento filosófico. História da filosofia, você vai conhecer os principais períodos da filosofia, desde a antiguidade até a modernidade, compreendendo assim a transformação do pensamento ao longo dos séculos. Antropologia filosófica clássica, de Aristóteles a Tomás de Aquino, você entenderá as bases da natureza humana pela lente de Aristóteles e de Tomás de Aquino e como isso impacta a visão contemporânea da vida. Antropologia filosófica clássica, de Aristóteles a Tomás de Aquino, você vai estudar a relação entre corpo e alma, vontade e razão e como essas dimensões definem a existência humana. Outro assunto, Estado e suas origens. Você conhecerá as raízes filosóficas e históricas do conceito de Estado e a sua função ao longo da história da civilização. Continuando no tema Estado e suas origens, você será capaz de analisar as diferentes formas de poder e as perspectivas modernas sobre o Estado, de Platão até Weber. Outro tema, sistemas políticos comparados. Na primeira parte, você compreenderá como diferentes sistemas de governo funcionam e influenciam as sociedades contemporâneas. Na segunda parte de sistemas políticos comparados, você vai estudar as teorias contemporâneas da democracia e como elas são aplicadas também ao sistema brasileiro. Na ética e filosofia política, você vai se aprofundar nas questões éticas e políticas que definem a ação governamental e o papel do indivíduo na sociedade. Em metodologia científica, você vai aprender a realizar pesquisas rigorosas na área de humanidades e a escrever trabalhos acadêmicos de forma estruturada. No segundo módulo, na matéria Fundamentos do Pensamento Econômico, você vai compreender os principais conceitos e teorias que moldam, que transformam a economia global, desde os clássicos até o pensamento contemporâneo. Em Economia Política Internacional, você vai entender a fundo a relação entre poder, moeda e economia nas grandes mudanças globais e também compreender as crises financeiras e os seus desdobramentos.
Em geopolítica e relações internacionais, você vai estudar as complexas relações entre os países e as grandes forças políticas que influenciam o cenário mundial, do século XX ao século XXI. Na disciplina Ascensão e Queda dos Grandes Impérios, aprenderá com os maiores impérios da história como a geopolítica influencia a ascensão e queda das grandes potências mundiais. Em temas de política contemporânea, você vai estudar profundamente os grandes problemas políticos e culturais da atualidade, como ideologias, imigração em massa e o futuro da soberania. Em análise de conjuntura, você terá uma visão estratégica e profunda dos cenários políticos e econômicos das principais regiões do mundo no século XXI. Além disso, eu preciso um pouco mais da sua atenção agora, porque eu quero que você entenda a importância de fazer parte, ainda hoje, da nossa pós-graduação. Imagine ter a confiança de tomar decisões embasadas, sabendo que você está à frente da grande maioria das pessoas que ainda está presa a opiniões rasas e mal fundamentadas. Imagine ser capaz de discutir, influenciar e moldar o futuro com base em dados e conhecimentos profundos. Eu não estou aqui falando de um futuro distante e genérico, mas da sua família, dos seus amigos, da sua comunidade. Essa pós-graduação vai te dar as ferramentas necessárias justamente para isso. Você estará não só à frente do seu tempo, mas também preparado para os desafios do futuro, enquanto outros ainda estarão tentando entender o que está acontecendo ao seu redor e fadados apenas a repetir opiniões alheias, sem um verdadeiro conhecimento de causa. Chegou a hora de você fazer parte de um grupo seleto, exclusivo, que será protagonista do seu tempo. Preste atenção em tudo que nós vamos te entregar além da formação. Para te ajudar a levar o estudo até o fim, disponibilizaremos o acompanhamento pedagógico adequado e necessário. Isso é algo que tem ajudado muitos nossos alunos nos outros institutos. É uma experiência, portanto, bem sucedida. O nosso time oferece um acompanhamento individual e personalizado. Você ainda terá um cronograma de estudos organizado em um planner que pode ser ajustado de acordo com a sua rotina. Ainda mais, o time pedagógico também faz aulas ao vivo com orientações para a organização do estudo. E também tem sempre alguém disponível para um atendimento individual, 1 a 1 e de forma remota. Você não vai ficar sozinho, desamparado em nenhum momento da nossa pós-graduação. Sempre vai ter alguém para te ajudar a levar o seu estudo até o fim da maneira mais adequada, da melhor forma possível. Temos também o Cinesim, a nossa plataforma de streaming com um catálogo selecionado. Os alunos terão acesso à plataforma para poder estudar a partir da análise de filmes documentários que têm relação com os assuntos discutidos. Se você quer ser um líder, ter autoridade, ser capaz de tomar decisões estratégicas e não ser manipulado por narrativas fáceis e mentirosas que circulam por aí, você não pode deixar essa oportunidade passar. Talvez depois disso tudo, você possa estar se perguntando, mas e o investimento? A pós-graduação em Filosofia, Política e Economia foi desenhada para custar R$9.000. R$9.000. Lembrando, é a única pós no Brasil que aborda com profundidade, de forma integrada e articulada, esses temas. A única. E deixa eu te garantir uma coisa, não há nada no mercado que entregue esse nível de formação. Estamos falando, prestem atenção, estamos falando de uma pós-graduação inédita no Brasil, um corpo docente formado por grandes especialistas nessas áreas e, ao final do percurso, você recebe o diploma de pós-graduação reconhecido pelo MEC. Enquanto muitos estão pagando muito mais para cursos que entregam muito menos, você está tendo a chance de participar de um programa inspirado nas melhores universidades do mundo, com foco prático e direto, aliando teoria e prática para te preparar para os desafios reais da vida concreta. Preste bem atenção, eu não estou falando aqui de um curso online qualquer.
É uma pós-graduação com professores renomados, com ementa disciplinar que certamente te diferenciam de qualquer um ao seu redor. É um caminho seguro. E para você que está aqui ao vivo, eu tenho uma notícia especial. A primeira turma, preste atenção, a primeira turma da nossa pós custará 12 parcelas de R$ 349,31 no cartão de crédito, ou apenas R$ 3.500 à vista. Eu ainda separei mais 2 presentes para quem está aqui e comprar nas primeiras 24 horas, mas só vale para quem comprar nas primeiras 24 horas. O primeiro presente, uma aula comigo, exclusiva e ao vivo, numa sala reservada no Zoom, para que vocês tenham a liberdade de tirar suas dúvidas comigo e tecer comentários. O segundo presente, eu pedi para o fundador da Faculdade Mar Atlântico, meu amigo pessoal Ítalo Marcilli, entregar não só uma aula, mas um curso completo sobre o comportamento humano. Isso, além de te ajudar a lidar melhor com questões do dia a dia, vai te orientar certamente a tomar melhores decisões, não tenho dúvida. Produção, coloca aqui o QR Code na tela e coloca os links nos comentários, por favor. Chegou a hora. Faça a sua inscrição agora mesmo. E para te dar ainda mais tranquilidade, você terá uma garantia incondicional de 7 dias. Se por qualquer motivo, e não haverá, posso garantir para vocês, mas se por qualquer motivo você achar que essa formação não é para você, pode pedir o reembolso total, sem perguntas, sem complicações, sem burocracia. Então, diante de tudo isso que eu apresentei para você, agora que você já conhece todos os detalhes da nossa pós-graduação, está claro, mais do que claro, o quanto essa formação será um divisor de águas na sua vida e na sua carreira. E agora chegou o momento que muitos estavam esperando. Pessoal, as inscrições estão oficialmente abertas para a nossa pós-graduação em Filosofia, Política e Economia. E como eu mencionei antes, você que está comigo hoje, neste momento, terá condições exclusivas. R$ 5.500 de desconto. Participação em uma aula comigo, exclusiva e ao vivo, numa sala reservada no Zoom. Além de um curso completo sobre o comportamento humano. Mas essa oferta é válida. Preste atenção, essa oferta é válida somente até as 23h59 de amanhã, dia 24 de outubro. Eu gostaria de agradecer profundamente a cada um de vocês que participou das nossas 3 aulas. Meus sinceros agradecimentos. Vocês fizeram parte de algo especial e eu tenho certeza de que muitos de vocês vão aproveitar essa oportunidade e seguir conosco na nossa formação, na nossa pós-graduação. Nos vemos na nossa pós-graduação. Um grande abraço a todos e obrigado a cada um de vocês. Até breve. Política é o poder em ação. Não é o que aconteceu, é o que acontece. O cenário atual é decadente. Já deixou de ser uma comédia e se aproxima cada vez mais de uma tragédia. Redes sociais inflamadas por discussões rasas e estéreis. Mas você pode se questionar: o que isso tem a ver comigo? Tudo. Estar à margem dos acontecimentos não te exime do seu impacto e das consequências. Entender temas clássicos como filosofia, política e economia é entender como o mundo funciona e o seu papel nele. Em tempos de incertezas, superficialidade e mudanças rápidas, é necessário que os líderes apareçam. Homens do seu tempo, homens que sabem o seu papel. Tempos assim nos exigem uma retomada ao estudo sério, comprometido, ao conhecimento aprofundado, direcionado. Líderes são forjados assim. Estamos diante de desafios que clamam por pessoas comprometidas,
protagonistas na sua circunstância. Pessoas dispostas a tomar as decisões que mudarão o futuro. Sempre foi e sempre será dessa forma. Basta olhar cada momento disruptivo: a ascensão do Império Romano, o surgimento da universidade, a Revolução Industrial. Existem 3 pilares fundamentais que moldaram cada passo dessa história: filosofia, política e economia. Uma tríade que se provou essencial para o desenvolvimento da nossa civilização. Você pode fazer parte do seleto grupo que domina essa tríade. Um grupo que constrói soluções para os desafios contemporâneos e está preparado para qualquer conflito. Um grupo de pessoas com capacidade de análise e de tomada de decisão. Um grupo de pessoas que são referências para os que estão ao seu redor. Chegou a hora de você se aprofundar e dominar os pilares fundamentais para a liderança no nosso tempo. Chegou a hora de assumir a responsabilidade.